Você, por acaso, alguma vez na vida já deu uma entrevista para uma emissora de televisão? Um canal aberto, ou mesmo uma TV fechada? Se não deu, vou te dar uma dica. Se já deu, você já deve ter passado por essa situação. Falou, entrou só lá 15 segundos, 30 segundos no máximo, a não ser que você esteja ao vivo no estúdio, aí você pode falar um pouco mais. Mesmo assim, tem um tempo limitado. O difícil para a maioria das pessoas é falar tudo que tem que falar num curto espaço de tempo. Mas as televisões, as emissoras, os repórteres, os redatores, os editores, querem que você fale aquilo que ele precisa ouvir, aquele aspas que você vê quando você está lendo uma notícia, sei lá, segundo fulano de tal, abre aspas, fecha aspas. Essa aspas é o que você vai falar na televisão. É aquilo que importa para o repórter. É aquilo que importa para o editor. Não adianta você falar, porque não vai entrar no ar. Se você falar muito, eles vão cortar. E se você não tiver uma certa cadência a falar, ou certa linearidade, ou saber o que está falando, você fala uma coisa, vai falar outra, puxa, para editar, o repórter precisa unir essa parte com essa, vai ser um problema. Ele vai ter que cortar a sua fala. Então, qual que é a técnica? Qual que é o segredo? Na televisão, para uma emissora de canal aberto, para um telejornal, você tem que falar exatamente aquilo que o repórter quer ouvir. Ou seja, converse com ele antes, sabe exatamente o que ele quer e responda aquilo que ele perguntou, porque ele já está pensando como vai ser a edição. Ele já está preocupado como ele vai editar e sabe qual parte da sua entrevista ele vai usar. Então, quer aparecer bem. Então, tem que pensar em falar tudo que você tem que falar no mínimo tempo possível. No máximo 15, 30 segundos, 1 minuto já falou demais. Isso é a técnica, isso é o que você tem que saber para falar para uma emissora, para um repórter, para um programa de telejornal. Agora, se for ao vivo, no estúdio, bom, você tem mais tempo, você pergunta qual o tempo que você tem, qual o tempo que nós temos, é bom saber antes. Quanto tempo nós temos nessa entrevista? X, aí você já limita. Não adianta você contar história, porque às vezes não vai dar tempo. Às vezes você fala, repórter, bom, a última pergunta, bom, aí você vê que o repórter começa a ficar nervoso, a pessoa que está te entrevistando, é porque já estão falando, corta, precisa voltar, porque a emissora tem tempo. Precisa voltar para o horário, para o break comercial. Aquela entrevista tem X minutos e tantos segundos, tem que ter tantos minutos e tantos segundos. Quantas vezes você viu o repórter entrando ao vivo e, bom, eu volto para o estúdio correndo porque acabou. Aí o cara cortou, já dá boa noite, acabou o telejornal. E é assim que funciona a TV aberta, é assim que você tem que se comportar. Agora, como faz tudo isso? Muita prática, muito treinamento. E quer saber mais?